em liberdade. Alex vai trazer mais detalhes agora, ao vivo. Alex Silvestre, eu estava junto com você no Balanço Geral de sábado, viu, Alex? Lá na Cidade Baixa, quando esse cidadão me procurou e eu disse para ele, pode entrar em contato com a nossa produção, que o Cidade Alerta Bahia está à sua disposição. É ele mesmo, né, Alex? Está aí com você? É isso mesmo, viu, professor? Inclusive, já quero agradecer, essa sensibilidade por parte do senhor e de toda a equipe do Cidade Alerta. Eu tenho orgulho de fato, viu? Desde o pessoal que está trabalhando atrás das câmeras, o Silva aqui, todo mundo, o Ítalo na produção, o Bebel na direção. Mas, gente, olha, presta atenção aqui. Sem dúvidas, esse é um dos casos de maior alvoroço no estômago que eu estou cobrindo na minha vida, tá? Porque veja só, a gente está falando de uma criança que na época tinha 7 anos. 6 anos, é isso, pai? 3 anos. Olha isso. De 3 aos 7 anos, ela foi então, de acordo com o pai, abusada sexualmente. Aí você pergunta, Alex Silvestre, quem foram as pessoas responsáveis por esse crime? De acordo com a polícia, a mãe era conivente. O padrasto da criança teria tido relações sexuais com essa criança e ele teria induzido ainda o tio da criança e o padrasto avô para que os dois fizessem a mesma coisa. Na época, todos os 4 foram parar atrás das grades, mas hoje está em liberdade, é o que está revoltando esse pai que vai conversar com a gente agora. E claro, gente, por uma questão de ética, não posso identificá-lo, porque senão estou identificando a criança. E o que eu não quero é que ela passe por um constrangimento ainda maior, pai. Mas para a gente entender, hoje, qual que é o apelo que o senhor faz às autoridades desse país? Vou nem falar da minha Bahia. Mas qual que é o apelo que o senhor faz às autoridades de todas as instâncias, de todos os poderes desse Brasil? Boa noite a todos. O que eu quero que seja feita o julgamento, né? Porque eles fizeram um crime, tá? Um crime vulnerável. O que eles fizeram com a minha filha foi monstruosidade. Isso aí não tem preço. Eles têm que pagar o que eles fizeram, tá? E o que eu peço às autoridades é que eles possam cumprir a lei, né? Que o juiz venha analisar o caso, que o Ministério Público venha estar no caso para eles poderem estar ciência do que está acontecendo, porque até então o juiz ele deu a liberdade provisória, mas já se passaram 2 anos e tá no mar do esquecimento. Então nós estamos aqui para mostrar que estamos em cima da justiça, que queremos a justiça. Vamos lá, vamos por parte. Pessoal de casa tentar relembrar esse caso, você que não acompanhou, como é que essa história começa? Quando é que o senhor descobre esse roteiro que mais parece ter saído de um filme de terror? Explica pra gente. Bom, no caso eu estava casado, né? Minha filha tinha 2 anos, então nós viemos se separar. A genitora pega a minha filha e some. Foi para esse interior de Santa Amaro, Oliveira de Campinho. Então durante 5 anos eu fiquei sem ver minha filha. Sumiu, desapareceu. E desses 5 anos eu encontrei a avó em Cajazeira. E aí então foi onde eu tive o contato escondido da genitora, porque ela não queria aproximação minha com a minha filha. A avó materna. A genitora. A avó que pegava e deixava minha filha falar comigo escondido pelo celular dela, sem o consentimento da genitora. Então com isso eu fui me aproximando da minha filha em 2019. Foi quando eu tive a primeira visita pessoal depois de 5 anos da minha filha. Logo em seguida, em 2020, a genitora me liga e diz assim pelo telefone: venha buscar sua filha agora, qual vai ser sua atitude de você ver sua filha no colo de um homem. Essas foram as palavras que a genitora fez. A própria mãe da criança disse isso pro Isso. Então logo em seguida eu peguei o carro e fui automaticamente até o local e peguei minha filha. Até então ela disse que ela ia passar alguns dias comigo. Quando eu cheguei lá, a mala já estava pronta, toda a documentação pronta, deixou tudo comigo. E minha filha está comigo até os dias de hoje. Ela fez um documento, é isso? Passando a guarda da criança? Nós temos esse documento, que já está na mão, no caso que é da imprensa. E ela alegou o quê? Ela não falou nada, ela só pediu para poder estar comigo. Porque
porque ela tinha o direito, porque que ela estava sofrendo na escola, vendo os pais e ela não tinha o pai presente e tal. Essa foi a alegação dela. Até aí eu entendi. Aí ela alega justamente isso. Você não vai querer ver, abre aspas, você não vai querer ver a sua filha no colo de um outro homem. Assim? Fecha aspas. Quando o senhor chega lá, que pega esse documento, pega a criança, o senhor questiona essa frase dela? Não, eu peguei, deixei, a gente saiu do local e perguntei minha filha, a primeira coisa, eu perguntei, alguém buliu com você, alguém mexeu? Ela, não, meu pai. Eu falei, por que sua mãe tá lidando? Ela, porque eu sou traquina. Essa foi a resposta que minha filha deu de ato. Está da criança em primeiro lugar. Com certeza. Então, vim para casa, quando lá tivesse acontecido, ela ficou lá. Ficamos observando ela direitinho. Então, com o tempo, ela demonstrava uma coceira nas partes íntimas. Algo que não parava, era todo instante, a gente olhava, ela estava ali. Então, eu perguntei o que era aquilo. Cheguei a ligar para a avó, ela disse que ela também apresentava isso na casa da avó. Então, eu disse, ó, então vamos marcar, no caso, uma consulta médica para você, na ginecologista. Ela, o que é isso? Eu falei, ó, a doutora vai ver direitinho, que se você tiver com alguma inflamação, vai passar uma pomada e tal. E também vai ver se alguém mexeu em você. Aqui a gente está em que mês e ano da história? Isso foi no meado de 2021. Isso. Metade do ano? Metade não, ela veio para minha mão em novembro de 2020. Novembro de 2020. 6 meses depois, foi quando ela pegou e relatou que ela era abusada. Então, automaticamente... Após a consulta médica? Não, eu nem cheguei a fazer. Quando a gente falou isso, ela pegou e já foi falando. Isso foi dia 1º de abril de 2020. No dia da mentira, eu falei, não estou nem acreditando nisso. É mentira mesmo. Ela, não, meu pai, aconteceu isso. Dia 20 de abril, dia 1º de abril de 2020, eu fui direto para a DECA. Foi quando veio o laudo, veio a perícia, constatou conjunção carnal a minha filha. Então isso foi o exame realizado então no Nina Rodrigues, foi assim? No Instituto de Medicina Legal. A DECA mesmo constatou isso, que a criança ela foi abusada. De que idade até que idade? Bom, como a criança ela não tem aquela memória, a gente foi fazendo um trabalho de foto, essas coisas todas, então a gente acredita, como ela disse, entre 3 anos de idade até os 7 ela era abusada. Pai, me dê licença, porque é o seguinte, a gente, vive numa sociedade muito má. Talvez um ou outro em casa esteja assistindo e diga assim, mas aí é questão familiar. Aí para você entender melhor, que não é a família do pai brigando com a família da mãe, quem se disponibilizou a conversar com a gente foi a tia da garota, irmã da mãe. A mulher que foi presa lá atrás. E que, de acordo com a polícia, estava ciente de tudo. Eu vou conversar com ela. É uma senhora que está aqui. Tia, obrigado, viu? Obrigado por se disponibilizar para conversar com a gente. Eu sou tio, eu tenho uma menina também, e isso acaba com o meu coração. E eu digo que é como se eu fosse o pai daquela criança que está no Recife. E eu imagino que a senhora também tenha esse mesmo amor, esse mesmo sentimento por essa criança, né? Inclusive, a senhora se emociona ao estar aqui relatando e cobrando justiça por tudo isso. Boa noite, por uma questão de educação. Boa noite, telespectadores. Eu estou aqui pedindo apelo a... Eu estou muito nervosa. Se acalme porque eu sei que não é fácil, de fato não é fácil. A senhora enquanto mulher, né, a sua sobrinha... Eu sempre tive a minha sobrinha inteira como uma filha minha. Todo mundo que conhece sabe que ela sempre teve um amor. Eu sempre dei amor de mãe, amor que a mãe, minha irmã, a passar a conhecer esse rapaz, desamou a minha sobrinha, mas eu sempre presente em tudo, em educação, em apoio de escola. Então eu venho aqui pedir o apelo da Justiça, Ministério Público, senhor juiz, por favor, senhor. Isso aconteceu em Santo Amaro, no distrito de Oliveira dos Campinhos. Eu peço justiça pela minha sobrinha, que era para a mãe dela estar aqui, mas eu represento
represento. Eu amo a minha sobrinha e dou a minha vida pela minha sobrinha. Eu peço, Senhor, Jesus, ajuda essa causa, ô juiz, pelo amor de Deus, olha que são 2 anos que já se passaram, estão aí soltos, respondendo em liberdade, e minha sobrinha sofrendo essa consequência dos atos libidinosos que fizeram com ela. Eu peço justiça. É difícil, né? E aí, dizer o quê, hein? Dizer o quê? Pode mostrar o doutor aqui. Já vou conversar com o advogado da família pra gente entender como é que tá essa questão judicial. Se fala o quê diante de um apelo da família como esse? Diante de uma tia que está destroçada, de uma situação como essa. A polícia já fez a parte dela, investigou o caso, remeteu ao Ministério Público, mas agora os principais suspeitos, estão, então, em liberdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa para a senhora se acalmar e já, doutor, eu volto conversando com o senhor para a gente entender melhor em que pé está a Adelson, justamente todo esse trâmite judicial aí desse caso, dessa garota. Volto com você. A gente está falando de um caso gravíssimo, né? Que, segundo aí o pai da criança e a tia, aconteceu em Santo Amaro, no distrito de Oliveira dos Campinhos, né? E os principais suspeitos do crime estão soltos. Criança que teria sido abusada dos 3 aos 7 anos de idade, por pelo menos 4 anos. Criança abusada por 3 homens, Santo Amaro, Bahia. E eles estão em liberdade. O pai está desesperado, falou agora aí com a gente. A tia da criança desesperada, pedindo justiça para esse caso aí. A gente vai voltar já já. Minha gente, tá chegando o Natal.